Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural de hoje traz uma personalidade do Rio Grande do Norte, personalidade da área de cultura. Mas eu gostaria de simplesmente simplificar. Ela é não só poeta, poetisa, na linguagem mais antiga, é uma pessoa que sabe escrever e bem. Me chamou a atenção um trabalho que ela fez, ela já tinha publicado na revista da nossa academia, mas chamou a atenção a propriedade, a simplicidade, a capacidade de falar sobre cultura. Depois que eu li o texto, é que eu fui saber que ela tem pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área de cultura. Não só de computação, mas da área de cultura. Então, fica explicado porque ela tem essa visão objetiva, clara, simples e escreve bem. Escrever bem é uma das suas qualidades. Ela sabe fazer. Ela participa da União Brasileira de Escritores. Para nossa alegria, está conosco do Conselho Estadual de Cultura, é conselheira e participante do Conselho. Ela é professora da nossa Universidade Federal e tem um trabalho grande na área cultural. Ela formou-se inicialmente aqui, foi para a PUC São Paulo, fez doutorado e pós-graduação estrito sensu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem mil coisas para contar, Josimei Costa. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer, uma alegria estar aqui conversando com Diógenes da Cunha Lima, isso não é pouca coisa, e também estar conversando com seus espectadores, que eu imagino também que são pessoas de muito boa formação, bom conhecimento, devido à natureza do seu programa, né? E estou muito espantada também com a sua facilidade em memorizar os atos e obrigada pelos elogios que você despendeu à minha trajetória. Uma vez eu vi alguma referência ao Josimei de Marise Castro. E ela fala sobre Josimei, que cuida do feminino e seus abismos. Olha que é uma palavra muito forte para falar sobre o feminino. Mas vim saber também, digo para vocês, que ela participa de dois movimentos de mulheres escritoras, que têm como patronas das ideias Zila Mamed, minha querida e grande poetisa brasileira, não é do Rio Grande do Norte, é do Brasil, e que participou do meu carinho, da minha afetividade a vida inteira. E Nízia Floresta, que é um orgulho do nosso Estado. Os dois grupos que tratam do feminino têm que observar as altitudes e não só o abismo feminino. Por isso mesmo, vamos começar um pouco sobre essas entidades. Por que o nome Zila Mamed dentro deste quadro? Que grupo participa? Os dois coletivos feministas de mulheres das letras são resultado de um movimento maior, né? Um movimento que nasceu no Brasil, mas ele já se estendeu por outros países lusófonos de língua portuguesa. Mas aqui no Rio Grande do Norte nós temos esses dois que são maiores, o Zila Mamed, que é aqui em Natal, a sede dele, e o Nízia Floresta, que nasceu no município de Nízia Floresta. E ambos homenageiam mulheres que são emblemáticas, né? Tanto na sua produção de escrita, como na sua atuação dentro de uma perspectiva de gênero em que elas se mostram singulares, né? A gente tem uma poeta do tamanho da Zila Mamed,
enorme, e uma feminista, escritora e ativista dos direitos das mulheres também gigantesca, Zila Mamed e Nízia Floresta. E é por isso que eu acredito que as homenagens foram feitas. Zila defendia com unhas e dentes a participação feminina. O tempo todo era o jeito dela. Era minha amiga, foi durante alguns dias minha namorada, era uma figura encantadora, encantadora, e capaz de gestos extraordinários em favor da cultura. Valorizava cada poema que ela considerava razoável, bom, e também desprezava aqueles que não tinham o sentimento poético maior. Não quero dizer a essência poética que não tivesse engajado. Seria que tivesse tão bom que apenas vários... uma forma, uma tentativa apenas emocional da pessoa. Então, você falando isso, seria tão bom Era que o tantos rigor, escritores... Era o rigor de Zila, rigor, mas ela né? era rigorosa em tudo. Eu digo, seria tão bom que tantos escritores tivessem esse tipo de cuidado, né? Porque tem gente que publica tudo o que escreve. A gente não pode fazer isso, a gente tem que deixar aquilo adormecer, né? Descansar como pão para fermentar. Aí você olha e vê se dá para publicar. Não, mas... imagine, só para contar uma história. Eu tinha muitas histórias de Zila para contar, mas uma delas é que eu chamei ela para dirigir a biblioteca que nós duplicamos na nossa administração por força dela. Ela exigiu. Eu queria fazer, tinha dinheiro para fazer uma nova biblioteca. Ela disse, não, você vai ter que fazer a biblioteca central ampliada. Mas não só fisicamente, mas também nos periódicos, nos livros, e nós duplicamos o acervo. Mas mesmo assim, Zila, o rigor. Eu tenho uma boa participação, meu poeta preferido, o poeta português, Luís de Camões, e eu tenho 300 livros sobre ele. E era uma solenidade, uma época de homenagem a Camões, e eu quis fazer uma exposição na reitoria deste livro. Zila excluiu a maior parte dos trabalhos. Deixou alguns, poucos, e ainda dizendo, olha, você está correndo o risco de estar mostrando uma coisa já sabida e conhecida. Mas havia algumas obras que eu, por exemplo, a de Miguel Rodrigues, que tinha mais de 200 anos, é a primeira vez que havia coleção, essa ela aceitava como de boa qualidade. Mas o restante era o rigor absoluto perante a vida e perante a forma. Não enfrentando o reitor, né? Para o reitor, telespectador. Mas ela dizia desaforo, eu já contei aqui da TV, mas vou repetir a história. Um dia eu pedi um livro, chamei o rapaz lá, um contínuo da universidade, e pedi para buscar um livro que eu estava precisando. O rapaz voltou sorrindo. Disse, não pude, cadê o livro? Não pude trazer. Por quê? Doutora Zila disse que o senhor não tinha preenchido a ficha, que não está em atraso na biblioteca. E eu fiquei uma fera, eu fiquei do meu jeito. Boa, Zila, boa. Era explosivo, eu digo, não tem nada não, eu demito Zila, coloco outra pessoa lá e recebo o livro, não é possível que eu não tenha direito de... Bom, um pedacinho chega Zila. Disse, olha, eu sei que você está fumaçando aqui, mas eu vim trazer o livro para você. Agora, como você está irregular perante a biblioteca, eu fiz em meu nome. Agora, tome cuidado com o meu livro. Gente, isso era Zila. Isso é genial, isso é mas genial. Zila era não assim. Deixou de lhe atender, mas atendeu dentro das normas e do rigor dela, né? Muito interessante. Depois, o nome da biblioteca, que era a coisa mais justa, porque foi ela forçou. Quando eu assumi a reitoria estava dentro da biblioteca. E ela queria retirar. Eu lhe conheci lá dentro, eu era repórter da Tribuna do Norte. Ela queria retirar o negócio. Logo. Ela queria. Retirar de lá, sai daqui. Ela queria a biblioteca como só biblioteca. E ela conseguiu, então? Conseguiu, porque ela me dava ordem, ela tinha mania de mandar em mim.
Eu disse, Zila, você tem mania de mandar em mim, mas era o jeito dela de ser e a gente tinha que fazer. Zila, que era uma pessoa também, ao mesmo tempo, do chão, mas abissal. Por isso o mar, as coisas dela, toda relativa ao mar, os poemas enormes que ela fazia, o livro chamado Navegos, que era o último livro dela, e ela findou, adivinhando o seu futuro e infelizmente, morrer no mar. Mas voltamos a pouco. Só continuando dentro do assunto Zila, essa morte dela, né, e essa obra tão enorme, tão imensa, motivaram uma publicação de Marise Castro, chamada Cartas para Zila, não sei se você conhece, é uma publicação digital. E eu fui convidada por Marise a escrever alguma coisa para Zila. E eu escrevi numa madrugada. E o sal daquele mar ardeu meus olhos, porque eu chorei muito ao escrever essa carta. Né? Lalinha foi quem foi nossa companheira do conselho, foi reconhecer Zila e me contou que estava cheia de sargassos que ela adivinhou. Enfim, mas não vamos falar de coisas dessa coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a outra homenageada, que era uma figura extraordinária, né? Era lutando contra a escravatura, era republicana num período de império, publica em 1832 um livro chamado O Direito das Mulheres, da Justiça dos Homens, que já mostra a marca, que tem grandes estudiosos como Constância, Diva Cunha, do nosso participação, enfim, e que precisa ser louvada e difundida a sua tese, a sua visão. A nossa academia tem como patrono a presença dela, que foi Henrique Castiano, o primeiro presidente que organizou. Então, tudo bacana. Mas vamos falar mais sobre você. Você tem uma vida muito rica, culturalmente rica, extraordinária. E na vida, pessoalmente, também. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Um filho é um ilustrador, não é um artista plástico, ilustrador. Trabalha em Barcelona porque ele tem uma profissão que ainda é rara aqui no Brasil, chama Concept Art. O trabalho dele, ele cria personagens, cenários e indumentárias para personagens de jogos online, jogos virtuais. Que bacana! Legal. O outro filho mora comigo em Natal e fez tecnologia da informação, é programador. Então, os 2 têm profissões de agora, mas que olham para o futuro, né? Sim, muito voltando para o futuro. O nome deles? Luca Medeiros e Eric Medeiros. Os nomes são ótimos. Luca é nome de cidade, né? Luca, cidade exatamente. Você, sem ter visto escrito, é como se escreve o nome da cidade italiana. Eu estive italiana. agora lá. Pronto. Recentemente, há uns 15, 20 dias eu fui. Então, a Luca com 2 Cs, que é o nome da cidade, né? O Luca Pessoa, na Itália, é com C. E há um amigo meu muito querido, que é da Academia Brasileira de Letras, que é de origem de Luca. Lucchesi, Marco Lucchesi. Figura poeta dos maiores do mundo e tradutor de 11 línguas, né? Então não é brincadeira. Tradutor de 12 línguas? 11 línguas. 11 línguas. Ele diz que ele consegue se entender bem com umas 20, mas só se sente confortável com 11 línguas. Entre as quais ele passa os tempos. Uma coisinha sobre Marco Lucchesi. Foi presidente da Academia Brasileira de Letras e tal. Ele vai para um país e entra, às vezes, num convento, num lugar, para estudar aquela língua até sair de lá, que ele se ter. Assim passou, né? Que maravilha. Assim passou. Ele passou o tempo na Rússia, Ucrânia, me mandou um pedacinho do céu, que era um meteorito que caiu lá, dizendo que ele se lembrou de mim por conta disso. Imagine a emoção de receber essas figuras. Era um Lucchesi, um originário de Luca. Pois é, então. Mas voltando a você, pois ao seu trabalho fantástico.
E, por sinal, só um comentário, Diógenes, eu já estou pensando num próximo livro, além dos que eu já publiquei, e é em parceria com esse meu filho que mora em Barcelona, porque... Parceria? Em parceria com ele. Porque o meu filho, Luca Medeiros, que mora em Barcelona. Que maravilha! Pois é, ele é um jovem que foi formado e trabalha no digital. Mas isso é uma tendência, me parece, entre os jovens hoje, é cansar desse digital. Esse meu filho já cansou, ele tem 35 anos. Ele já cansou... Você como é que pode ter 35? Você não parece ter mais. Muito obrigada. E ele está fotografando com máquina analógica, porque ele não quer mais telinha. E ele está fazendo umas fotos muito bonitas, e essas fotos estão inspirando poemas meus. E eu acho que a gente já tem uns 20 ou 30 poemas. Então, logo a gente vai ter mais. Ele vai fotografando e eu vou produzindo. Aproveito para dizer que minha filha, que é procuradora do Estado, Leila, ela é dedicada à fotografia a vida inteira. E fez uma fotografia do Estado, das mais bonitas possível, e nós estamos publicando um diário poético do Rio Grande do Norte. Olha só que Ela fez, eu fiz um poeminha pequeno para cada uma das fotografias. Vai ser lançado no SESC, na cidade. É muito um trabalho interessante. que me agrada e por isso estou dando a notícia. Muito interessante. Os meus poemas são curtos também em relação às imagens, porque é um diálogo, né? Entre Mas uma vamos coisa conversar e outra. aqui sobre a sua obra. Vamos começar do começo. Do começo. Poesia. Antes de começar o programa, eu estava dizendo que esse foi meu primeiro livro lançado. Eu tinha 18 para 19 anos. Ele foi mimeografado. É o único livro que eu tenho que eu considero de poemas, né? Porque tem um outro que é uma prosa poética. E foi publicado, vejam só, que coincidência, né? Eu estava olhando para vir para cá para o programa, folheando e descobri que o reitor da época da publicação, a publicação foi em 1982, Diógenes da Cunha Lima. Era uma coleção... Isso me emociona. Uma coleção organizada pela Pró-Reitoria de Extensão. Pedro Simões Neto foi quem me estimulou. E o meu curador, revisor, até posso dizer parceiro, mas não quis o nome dele aqui, foi Franco Maria Jaziero. Que era meu amigo do peito e do coração. Ele fez comigo a seleção, me deu dicas e eu tenho essa dívida eterna de gratidão com ele. Então esse foi o primeiro e foi poemas, né? Mas depois disso eu praticamente não publiquei poemas em livros autorais, apenas em coletânea. Os dois últimos poemas publicados foram aqui, como eu disse, em coletâneas. Um está aqui na revista da Associação Norte Rio Grandense de Letras, não foi o último, mas um dos mais recentes. Da Academia. Da Academia. E esse daqui, a mais recente coletânea em que meus poemas estão, é da União Brasileira de Escritores, em comemoração ao aniversário de 65 anos da entidade, e os associados publicaram seus poemas. Posso ler um? Por favor. Então, esse aqui chama Rumorejo. No céu da boca tem um sol, no vão da boca ecoa o som, no chão da boca habita o mar. E a palavra ondeia bem manso, deita e rola na língua lasciva. Verter líquido de verve lambida, imensa uivando ao luar. Palavra louca, rouca, pouca, regurgita segredos azedos, ferve as entranhas da vida, frita os escombros do mundo. Maravilha! Obrigada. Maravilha. Então, esses são meus livros de poema, mas na verdade eu publiquei muito mais prosa, ensaio. Vamos lá, um pouquinho de cada um. Rapidinho, um pouquinho de cada um. Tá certo, eu vou pela ordem de publicação, né? Esse aqui é um livro de contos, mas são contos, são cartas. Curtos, né? E poéticos, né? Curtos, poéticos e alguns são narrativos também, né? Na forma mais tradicional do conto. Depois desse eu publiquei 2 livros que são resultados de investigação científica. Esse aqui são Imagens Contemporâneas da Segunda Guerra em Natal, é um livro sobre o que sobrou no cenário da comunicação urbana da guerra. Depois... Esses todos esgotados. Esse aí está esgotado.
Esse aqui não está esgotado, tem na EduFRN, eu acho que tem também no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. É um livro sobre cinema, mas não do ponto de vista do texto fílmico, e sim da experiência de assistir a um filme coletivamente. No cinema, nos festivais, nas ruas, né? A gente tem experiências assim, Vida Cinema Paradiso é na mesma linha. Depois desses 2 livros, eu publiquei recentemente este livro aqui, A Ancestral, é um romance biográfico. Eu conto a história da minha avó, mas não é só a história dela, é uma história que está contextualizada na história do Rio Grande do Norte, na história de Natal, na história dos bairros de Natal. Ela é de Laranjeiras do Abdias. De onde? Laranjeiras do Abdias. É ligada a São José de Mipibu, é no distrito de São José de Mipibu. Um distrito de? São José de Mipibu. E aqui tem a história dela, ela foi parteira tradicional, rezadeira, benzedeira, e aí foi evoluindo, começou a escrever tendo sido analfabeta na infância, depois autodidata, aprendeu ali a escrever um pouquinho, escreveu uns livros religiosos e começou a pintar. Começou a pintar e acaba que ela tem quadros em vários lugares do Brasil e algumas cidades do mundo também, tendo tido essa origem tão humilde. Eu penso que este trabalho, que eu andei pesquisando, procurando ver sobre ele, é uma peça de teatro. Esse deveria ser, e atenção teatrólogos daqui, eu tenho a impressão que não há tema melhor do que este livro para ser transformado numa peça de teatro, para apresentar em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Tomara que os dramaturgos te ouçam. É uma coisa aí, vamos ver se entusiasma alguém que tenha talento para fazer, aproveitar. Eu vou contar 2 episódios aí desse livro, que eles são curiosos, são pitorescos. Um diz respeito ao trabalho dela como rezadeira, né? Teve um dia que eu estava conversando com ela e a minha mãe, e ela disse, não, porque aquele governador teve aqui. Eu disse, governador, vó? Que governador teve aqui? Aí ela disse, aquele, eu não sei o nome dele não. Aí minha mãe estava do lado e disse, foi Garibaldi Alves Filho. Foi? O que ele veio fazer aqui no centro, na casa de oração dela? Aí minha mãe explicou, alguém foi lá, fez uma promessa para ele ganhar a eleição, ele ganhou, mas quem tinha que pagar a promessa era Garibaldi, então ele teve que ir lá no centro. É muito boa. A história é ótima. Você está vendo que vai dar? Tem muito tema ao redor disso tem umas histórias. E inclusive, o outro foi ela ter virado artista plástica. E eu, para fazer a minha tese, esta aqui, não, na verdade a dissertação, esta aqui que fala sobre a Segunda Guerra em Natal, eu usei um autor da antropologia, Moscovici, Sérgio Moscovici. Ele trata de representações sociais. Ele é francês. E eu usei na minha bibliografia, está aqui na bibliografia do livro. Um belo dia, eu soube que ele tinha estado na casa da minha avó para comprar os quadros dela. Ele veio para um evento aqui na UFRN e as pessoas, quando ele perguntou, quero levar arte naif, arte daqui de Natal, levaram ele na casa dela. E a casa da minha avó tão humilde e recebeu um homem de renome internacional. Tem quadros. Uma espécie de Maria do Santíssimo nesse sentido lá, que era uma figura também absolutamente notável e que tem obras no país, em todo canto. Né? E o meu último livro, minha última publicação, é agora deste ano, de 2025, é também uma pesquisa científica, chama Ilustríssimo Jornalismo. É um livro que começou quando eu fazia graduação, eu fiz um pouco de pesquisa, continuei em 2002 e vim terminar em 2025. E ele traz, entre outras coisas, um estudo do cartão amarelo e entrevistas com os cartunistas, inclusive uma entrevista com o Enfio, quando morou aqui em Natal, que era inédita, nunca tinha sido publicada, está aqui nesse livro. Eu fiz um resumo das minhas coisas, tem mais coisa, mas não sei se dá tempo de falar de tanto. Já é uma visão interessante e eu recomendo necessariamente aos ouvintes da TV Futuro, do Baobá Cultural, que procure ver a capacidade e a visão extraordinária da literatura do Rio Grande do Norte através da presença feminina e, sobretudo, de Josinei Costa. Muito obrigada. Realmente é um trabalho denso, interessante e múltiplo também, porque ela vai da biografia, da ancestral,
ao poema em prosa, ao ensaio, ao estudo de assuntos diversos. A pesquisa é uma pesquisadora natural, a sua vocação é de pesquisa, de se adentrar no conhecimento dos fatos históricos, dos fatos que merecem memória. Muito obrigada, muito obrigada realmente mesmo. É um trabalho interessante. O Baobá Cultural está sempre aberto a manifestações que valorizam o nosso Estado. E o trabalho de Josimei Costa realmente valoriza o nosso Estado. É um desses denso e ao mesmo tempo agradável, porque aberto, porque com muitas coisas diferentes, para diferente gosto, a sua maneira de cuidar. Eu acho que é verdade. muito boa. Muito obrigada. E realmente esse ecletismo reflete em mim essa curiosidade de querer saber tudo que cai diante dos meus olhos, nas minhas mãos. Eu fico curiosa de saber, então dificilmente eu seria uma especialista de verdade, porque eu quero saber tudo. Então, quando eu sei, como professora, eu quero que alguém também saiba. Isso é que é importante. O importante, nós somos professores porque eu continuo professor na vida, nasci para isso, e isso que me conforma e que consola também. Eu não Há sei muita gente se você concordaria comigo, que eu vinha pensando nisso essa semana, que ter sido professora por muitos anos da minha vida, mais de 30, me deu a oportunidade de aprender sempre. Foi o que eu mais ganhei sendo professora, foi aprender. Este programa que está agradecendo a presença de Josimei e pede que dê uma sua apreciação para a turma jovem que está fazendo boa literatura no Rio Grande do Norte. Vou falar do que eu hoje pela manhã escutei no Instagram, é para jovens, a gente tem que falar onde eles se informam para escrever, não é? E o que eu vou falar tem semelhança com o que eu falei sobre ser professor. Escrever é, sobretudo, ler muito. Então, se você é um escritor, se está produzindo, faça este ato de rebeldia nos tempos contemporâneos, nos tempos de hoje, que é ler. A gente está lendo muito pouco, não é? Houve recentemente pesquisas que dizem que a quantidade de leitores no Brasil caiu nos últimos anos. Então vamos nos rebelar contra isso e vamos ler mais. E aí a gente produz mais. Eu recomendo sempre num programa um livro. Este livro é enriquecedor, porque se trata de uma pessoa que é preciso ser conhecido no Rio Grande do Norte, um talento natural. Há bem pouco tempo eu falei sobre outro que nasceu no interior de São José do Bipibu, Onofre Lopes da Silva. Ele nasceu num lugar chamado Comum, mas era uma figura incomum. É o caso da Ancestral. Nasceu num vilarejo, perto de uma cidade menor, uma cidade pequena, mas se transformou numa figura nacional ou até internacional. E a história dela é tão cativante que merece uma peça de teatro. Recomendo, pois. Trago sempre uma frase para vocês pensarem, mas sua alegria sempre exibir. É muito fácil e simples sorrir. Essas frases eu faço cada uma por minhas filhas, todos os dias eu tenho, que é uma reflexão, geralmente com um tom de fazendo uma pequena rima, mas que dá para pensar. Muito obrigado a você que está assistindo ao programa Baobá Cultural. Por favor, divulgue e esteja sempre presente e sugira temas novos. O Baobá Cultural estará com você na TV Futuro, todos os sábados às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Fique conosco.
baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração, baobá,